A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês esse livro do Sr. William MacDonald, No Mundo, mas não do Mundo. Bom, de antemão já queria me desculpar com vocês pela minha voz rouca, mas é porque eu tô me recuperando de um resfriado. Mas sem mais delongas, eu quero apresentar aqui esse material. Aqui falar um pouquinho sobre o que o material vai tratar, e alguns desses tópicos são o reino das trevas e seu imperador maligno, o rei Jesus e o reino que realmente interessa, o que o mundo oferece e as armas da nossa guerra. O escritor desse livro, o Sr. William MacDonald, que viveu entre 1917 e 2007, escreveu cerca de 80 obras literárias, entre as quais as mais conhecidas aqui no Brasil são O Discipulado Verdadeiro, que inclusive eu estou lendo e pretendo trazer aqui no canal, e o Comentário Bíblico Popular, que eu também uso demais. Inclusive fica aqui na minha mesa, não sai daqui. Bom, esse livro ele foi editado pela Actual Edições, é do ano de 2011, e ele é um pouquinho menor do que o tamanho tradicional dos livros. Ele tem o tamanho 13,5 por 19,5. Aqui está o índice dele, alguns dos tópicos abordados. Ele sempre traz os tópicos da seguinte forma. Em um capítulo, ele vai tratar sobre o mundo, de forma genérica, falando de forma genérica o mundo, e no outro, o reino. Ele vai falar do imperador do mal e ele vai falar do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar do cidadão do mundo e do cidadão dos céus. Geralmente, ele vai fazer essa contraposição entre um capítulo e outro. Em algumas exceções, ele vai tratar dos dois assuntos no mesmo capítulo. Né, dos dois assuntos, não dos dois, desse contraste, né, no mesmo capítulo. Aqui tem o prefácio. As coisas realmente se simplificam quando compreendemos que existe basicamente dois reinos. Existe o reino, que a Bíblia chama de o mundo, e existe o reino de Deus, também chamado de reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles são muito distintos. Ele, inclusive, começa o livro fazendo a distinção e dizendo que, quando nós falamos de mundo, não estamos falando aqui, no caso, ele não está falando aqui no livro dele, do planeta Terra, do mundo da natureza, e nem tampouco da humanidade, mas de um sistema. E ele vai dizer que o mundo é a civilização que o homem tem construído para satisfazer seus desejos sem Deus. Não é somente independente de Deus, mas em oposição a Ele. E durante todo o livro, ele vai explicar, por exemplo, o que é o mundanismo, né? O que é a pessoa mundana, o que é o cidadão dos céus. Que o mundano ele tem uma visão linear, que ele está preocupado com as coisas da terra, enquanto que o cidadão dos céus ele está preocupado com as coisas do reino, ele está preocupado com as coisas do céu. Para ver que meu livro aqui está todo marcado, né, gente? E eu achei que seria uma leitura rápida, mas como ele tem bastante referências, sabe? Eu procurei ficar lendo as referências. Aliás, é necessário, importante, que quando nós lemos o material, principalmente bíblico, opa, tá fora do foco, que nós busquemos as referências para ver se é realmente aquilo que o texto diz, e observar não só o versículo, mas o contexto imediato, que é o capítulo onde o versículo está, se possível o contexto próximo, que é o livro ou a epístola onde está, e o contexto geral, que é o que a Bíblia diz a respeito, para saber se o autor está usando o versículo da forma correta ou se ele está distorcendo. Então aqui, é lógico, eu
já tinha essa noção de que o Dr. William MacDonald não estava distorcendo, mas eu queria aprender um pouco mais. Então eu fui vendo os versículos, marcando na minha Bíblia, estudando, aprendendo um pouquinho mais. Então, apesar de ser um livro curto, que dá para ler rápido, eu indico que leia ele com calma, com paciência e observando os versículos que ele marca. Deixei essa página aqui marcada porque o autor ele fez uma sintetização que eu achei fantástica. Ele diz que o diabo é o maior inimigo de Cristo e, consequentemente, de seus seguidores também. Os outros dois inimigos são o mundo e a carne. Assim como o diabo opõe-se a Cristo, o mundo opõe-se ao Pai e a carne ao Espírito. Essa tríade maligna tem sido descrita desta forma: o diabo é o inimigo contra nós, o mundo é o adversário em volta de nós e a carne é o traidor dentro de nós. Eu achei assim fantástico essa percepção do autor e essa sintetização nessa frase, porque é realmente, sabe, retrata a realidade. Aqui ele fala de alguns truques que Satanás usa. Eu vou deixar aqui para vocês tirarem print dessa parte aqui. Meu livro está todo marcado, porque realmente é um material muito bom. E como quase tudo aqui é bom, porque ele é resumido, então quase tudo não, o livro é todo bom, né? Mas eu não posso riscar ele todo. Então eu pego as melhores partes, o melhor do melhor, e vou separando. Deixa eu ver aqui. Aqui ele vai falar da questão de nós sermos cidadãos dos céus, né? Que nós, né, que nascemos de novo, nós não somos cidadãos da terra indo para os céus, mas cidadãos do céu que estão de passagem pelo mundo. Então, durante todo o livro, ele vai falar sobre essa cidadania dos céus, sobre nossa passagem aqui na Terra, sobre o nosso comportamento e sobre o mundo, né? Sobre esse sistema que se opõe a Deus. Aqui são algumas páginas que eu marquei, que fala sobre a diferença do verdadeiro evangelho e o evangelho espúrio, que é um evangelho que oferece sorrisos, né? O sorriso aprovador do mundo e uma vida livre de problemas, porque infelizmente é o que muitos têm pregado atualmente, que você pode vir a Cristo e continuar como você está, mas não é isso que a palavra diz. O Senhor, ele nos aceita, aliás, ele nos chama como nós estamos, né? Ele nos ama, mas nós devemos mudar. O evangelho, ele impõe mudança. E, inclusive, ele põe aqui essa frase aqui, que eu destaquei. Se o mundo ama um crente declarado, isso prova que ele nunca foi genuinamente convertido. Se uma pessoa alega ser cristã, mas ama o mundo, isso prova que o amor do Pai não está nela. Porque sendo o mundo um sistema que se opõe a Deus, uma pessoa que ela é crente, um cristão, ele não pode estar a favor do mundo. Se ele está a favor do mundo, ele está contra Deus. Então, se você vê pregadores, teólogos, pessoas que se dizem cristãs, militando em favor do mundo, em oposição à palavra de Deus, essas pessoas, elas não são cristãs verdadeiras. Ou se for um dia, deixaram de ser. Porque o evangelho, ele pede renúncia. E as pessoas, elas não querem renunciar. E esse evangelho estranho, esse outro evangelho que vem, infelizmente, enganando muitas pessoas. Porque elas estão abraçando o mundo, ao invés de quererem buscar o reino. Aqui, ele vai fazer uma abordagem sobre alguns aspectos. Cultura, política, vida de negócios e também sobre a religião. Ele fala aqui
que o mundo religioso é o pior de todos, porque ele leva as pessoas pelo caminho da vida prazerosa até o inferno, com a ilusão de que podem salvar a si mesmas por boas obras e bom caráter. Ele é lógico, não é contra o evangelho, né? Ele vai explicar que religião é essa no livro, a diferença dessa religião mundana e do verdadeiro cristianismo, e como o cristão deve se portar mediante essas situações, né? Então, era essa parte aqui que eu queria mostrar, que ele fala sobre as armas do cristão, do cidadão dos céus, que é o amor, a oração, a Bíblia, a fé e a vida cristã verdadeira. Porque nós vivemos no mundo, como o livro diz, mas nós não somos do mundo. Então nós temos que dar o nosso testemunho como cidadãos dos céus. E a nossa vida deve refletir o Senhor Jesus Cristo. Com o nosso testemunho, nós devemos honrar a Deus, glorificar ao Senhor. Quer bebais, quer comais, fazei para a glória de Deus. Então, assim, independente de tudo que nós lemos nesse livro aqui, independente de tudo que nós lemos na Bíblia Sagrada, que é importante, esse livro aqui ele também vai defender a inerrância da Bíblia, a Bíblia como escritura. Ele vai falar aqui das pessoas que querem descredibilizar a Bíblia, né? E nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra infalível e inerrante e imutável de Deus. Só que não adianta ler a Bíblia, ler o livro e não ter uma vida condizente com a nossa cidadania. É a nossa vida que dá testemunho. Então, mais importante do que ler, aprender e ouvir é viver. E esse livro aqui é maravilhoso, porque apesar de simples, ele abre os nossos olhos para muitas coisas. Eu peço perdão por não ter conseguido fazer o melhor review, porque eu ainda estou aprendendo. Mas, pelo pouquinho que eu acredito que deu para ver aqui, dá para ver a profundidade que o autor fala, mesmo que em poucas palavras, porque não precisa ser prolixo. Mas ele fala com uma profundidade e abre os nossos olhos para que a gente compreenda e possa viver da melhor maneira possível nesse mundo, sem que necessariamente nós façamos parte dele. Então, é essa mensagem que o Dr. William MacDonald tem para nós, né, que ele deixou como legado, que nós, assim como a Bíblia diz, somos cidadãos do mundo, mas não do mundo. E esse legado ele deixou escrito nesse livro, que eu indico a todos vocês que puderem ler esse material. Ele é bem baratinho, vale cada centavo. Mesmo se ele fosse um pouquinho mais caro, ele valeria. Não se engane pelo tamanho, não julguem pela aparência, que inclusive é uma coisa que ele fala aqui, não julguem pela aparência, julguem pelo julgamento. Deem uma olhada aí no material, pausem, leiam um pouquinho do que deu para mostrar por aqui e julguem se vale a pena. Esse livro aqui tem acrescentado muito na minha vida e eu creio que possa acrescentar na vida de vocês. Então fica aqui a minha indicação, No Mundo, Mas Não do Mundo, de William MacDonald. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima.